Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Mesmo sentados, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor meu Deus, Pai bendito, dono de todas as coisas, dono da minha vida, dono dessa igreja, dono de cada um que está aqui, Pai. Muito obrigado por sua presença que inunda nosso ser, que inunda nossa vida, não só neste lugar, mas no decorrer da nossa vida, onde o Senhor está, se faz presente, onde o Senhor está nos guiando, nos direcionando, nos livrando de todo mal a cada instante. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço perdão por todas as coisas pela qual eu posso ter te ofendido, ter atrapalhado o Senhor e qualquer outra pessoa dentro do ministério. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos dar início, como o pastor Maurício já disse. Estou meio atrapalhado com essa Bíblia, porque ela não é minha. Mas vamos dar início a mais uma série maravilhosa. Mais uma, série maravilhosa neste mês de novembro e um pouco do mês de dezembro também, onde nós iremos falar sobre pessoas, não vou dizer heróis, que alguns têm suas peculiaridades, mas vamos falar sobre personagens bíblicos, pessoas que tinham capacidades, algumas pessoas tinham capacidades extraordinárias, vamos dizer assim. Extraordinárias. Não sei se isso é possível ou não, às vezes é até difícil a gente de imaginar isso, uma pessoa com alguma capacidade extraordinária. Mas existiram na Bíblia algumas pessoas, e a Bíblia cita, e a Bíblia fala, e a gente vai ver no decorrer desse mês, sobre umas pessoas que tinham algumas capacidades extraordinárias. Obrigado. Algumas capacidades extraordinárias, só que essas capacidades, esses poderes, esses, digamos assim, que eles tinham um objetivo específico, que era a obra, o serviço que o Senhor queria. E somente. Não era para que cada um se vangloriasse de si, ou que cada um recebesse toda a glória e todo o poder para si, mas sim para a glória de Deus. E nós vamos aprender com cada personagem que nós iremos tratar nesses domingos, e pegar um gancho para nossas vidas, que nós possamos levar isso como igreja, como pessoas, para o nosso próximo ano que está aí, com uma motivação de vida, de ministério, de palavra que Deus nos dá a cada dia. Amém? Nós iríamos começar com Moisés, para dar uma sequência cronológica aos personagens. Nós tivemos que trocar um pouquinho, e nós vamos já começar a falar de Sansão. Então, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Juízes, logo depois de Josué, Juízes, capítulo 13, em diante. Eu não vou ler, não vou me apegar a um versículo, não. A gente vai seguindo a história e a gente vai pontuando algumas coisas interessantes. Juízes, capítulo 13. Enquanto vocês abrem, eu vou beber uma água. Pergunta boba agora, hein? Quem conhece a história de Sansão? Só Yasmin? A Yasmin e o João. Sansão tem uma história curiosa, bem curiosa. Eu até me perguntei, enquanto eu estava estudando a sua história, porque a nossa intenção nessa série é trazer algo motivacional, algo que nós possamos levar para nossas vidas, para dar força para os próximos anos, próximos dias, próximo ano que nós iremos iniciar. Só que Sansão, ele só errou.
Como que você tira algo bom de alguma pessoa que só erra? Como? A gente consegue, obviamente. A gente consegue. E Sansão, ele, lá no início, no capítulo 13, o pastor Maurício até leu, não é dito o nome da sua mãe, mas é dito o nome do seu pai. Versículo 1 diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, estes os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Olha o contexto que nós estamos vivendo aqui nessa situação. A gente teve uma lição, faz uns anos já, que falava sobre o livro de Juízes e como esse ciclo que o povo de Israel tinha de altos e baixos. Uma hora estava com Deus, estava bom, estava tudo tranquilo, e daí de uma hora para outra caía de forma drástica, voltava a pecar, voltava a transgredir as ordens, as leis que o Senhor colocava para o povo de Israel, depois voltava, Deus erguia essas pessoas que tinham capacidades extraordinárias para levantar o povo novamente e para que o povo continuasse prosseguindo. 40 anos como, digamos assim, escravos do povo filisteu. Essa era a situação em que o povo de Israel vivia nessa época. 40 anos, o povo filisteu, ele vem invadindo terra, conquistando terras, eles chegam próximo à terra de Israel. Havia um homem de Zorá, de linhagem de Dan, chamado Manoá, pai de Sansão. Cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e disse: eis que és estéril e nunca tivesse um filho. Porém, conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, pois eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, e sobre sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Olha só que interessante. Israel, 40 anos, dependentes de um povo filisteu, de um povo totalmente idólatra, de um povo que não estava nem aí para as coisas de Deus, e eles estão dentro desse contexto, e Deus levanta um homem e uma mulher. Deste ventre estéril nascerá um nazireu, e deste ele começará a livrar o povo dos filisteus. A história começa maravilhosa, maravilhosa. E eu já vou pontuar algumas coisas aqui. Nazireu, eu acredito que todo mundo já sabe o que é isso, mas o nazireu, ele não podia tocar em cadáver, não podia raspar o cabelo, não podia nem cortar o cabelo, né? Não podia fazer nada com o cabelo. E outra coisa que me fugiu, ele não podia cortar o cabelo, não podia comer coisa imunda, não podia beber e não podia tocar em cadáveres, seja ele de animal, seja ele humano, ele não poderia tocar. Então, este era Sansão. Ele já nasceu com algumas predeterminações por Deus. Olha só, Priscila, você está aqui na minha frente. Deus chega para o seu pai e para a sua mãe e fala: a sua filha vai nascer assim. Nazireu podia ser tanto homem quanto mulher, tá? Tanto que alguns historiadores dizem que a mãe de Sansão também tinha esse voto de nazireu, que tinha que cumprir todas essas coisas. Mas Deus chega e fala: sua filha vai nascer assim, ela tem que fazer isso, isso e isso, e desde o seu ventre ela vai ser serva minha e ela tem que cumprir essas coisas. Vamos nos atentar para o cumprir, obedecer a palavra de Deus. A gente vê durante a história de Sansão que ele desobedeceu todas as ordens em que Deus fala. Imagine na nossa história, coloca isso dentro da sua história.
Deus chega para você, chega para os seus pais e fala, ó, a partir de hoje você vai ser isso. E disso você não pode se desviar. E se for algo que você não gosta? E se for algo que para você não passa pela sua cabeça fazer? Mas foi Deus que falou. Foi Deus que disse para aquela mulher e para aquele homem. E tanto que eles, se vocês foram ler, eu não vou ler toda a história, eles não reconhecem que é o anjo do Senhor que está falando com eles. Eles acham que é um homem de Deus, algum homem. A mulher fica até impressionada, ó, ele parece um anjo. Mas ela fica meio desconfiada e o pai de Manoá, ele ora a Deus e fala, ó, ensina a gente como esse menino deve crescer, porque a gente não sabe também como lidar com essa situação. E o anjo volta para eles e fala, ó, ele vai ser isso, isso e isso, ele tem que cumprir todos os critérios que nós vamos falar no decorrer dessa história. Um pai, uma mãe do povo de Deus, que vivia numa situação, vamos dizer assim, de escravos, de subjugação pelo povo filisteu, e agora eles têm uma missão em suas mãos. Criar um filho, digamos, extraordinário, dado pelo próprio Deus. Olha a situação que esse pessoal está vivendo. E quem escreveu Juízes, ninguém sabe ao certo quem escreveu, ele, vamos dizer assim, no linguajar popular, foi muito sacana com Sansão, porque ele só contou as piores partes de Sansão. E lá no final ele vai contar sobre a sua redenção, mas ele pegou só as piores partes da vida de Sansão. Sansão nasce, cresce, não se fala nada a respeito disso. Não se conta na história nada a respeito disso. Seu nascimento provavelmente foi maravilhoso, celebrado, mas o restante da história não é contada. Não é contada. Capítulo 14. Prestem atenção. Já adulto, Sansão adulto, a Bíblia dá esse pulo, esse salto. Sansão ele vivia numa terra que era praticamente divisa com a terra dos filisteus. A cidade em que ele habitava fazia divisa, era próximo à cidade onde habitavam os filisteus. Sansão, no auge da sua forma física, ele se agrada de uma mulher filisteia. E essa mulher filisteia, e aí já começa o problema, porque Deus ele não é que ele não aceitava, mas ele dava dicas, vamos dizer assim, ó, não casem com outros povos, para que o povo de Israel siga bem, continue bem e tenha uma linhagem bem sucedida. O primeiro erro de Sansão aparece aí. Ele, ó, gostei daquela mulher e eu quero casar com ela. Ele chega e fala para os seus pais a respeito dessa mulher. E seus pais até questionam ele, falam, ó, mas ela é filisteia, por que você quer casar com uma mulher filisteia? Ele fala, não, mas eu quero. Sansão, os pais de Sansão, juntamente com Sansão, descem a essa mulher, a casa dessa mulher, e a primeira coisa extraordinária acontece na vida de Sansão. Veio um leão, e a Bíblia conta que o poder de Deus se apossou da vida de Sansão, e ele simplesmente rasga o leão no meio. Um leão, repito, quem já viu o leão aqui de perto? É assustador, é realmente assustador. Ele simplesmente pega um leão e rasga no meio com as suas próprias mãos. Que força é essa? Que poder é esse de um homem? Passam-se os anos, Sansão casa-se com essa mulher, dá uma festa extraordinária.
lá, e as pessoas começam a conhecer, a saber a respeito desse homem, saber a respeito de Sansão. Vira um problema para os filisteus. Espera aí, um homem com uma força extraordinária, um poder extraordinário dado por Deus, a gente sabe disso, dado por Deus, e esse homem faz coisas impressionantes. Espera lá, esse homem vai dar problema para a gente. Filisteu pensando, não, a gente tem que pegar esse homem. No dia do seu casamento, dá rolo na festa, e Sansão foge para ajudar. E os filisteus correm atrás de Sansão. Sansão corre para Judá, se esconde. Os filisteus, eles chegam para o pessoal de Judá e falam, a gente quer Sansão. Tragam ele para a gente, senão a gente vai acabar com tudo aqui. Sansão, ele simplesmente, o povo de Judá mesmo, fala, eles estão ali, são 3.000 homens, e eles querem você, e a gente vai entregar você, porque a gente não quer problema para o nosso lado. E Sansão se eu vou me entregar, só vocês mesmos não me matem, mas eu vou me entregar. Sansão vai, Sansão segue esses homens, e ele é levado por esses homens. E a segunda coisa interessante na vida de Sansão acontece. Lá nos filisteus, quando ele já estava na terra dos filisteus, ele pega 300 raposas. 300 raposas. Já tentaram pegar um gato? Esses dias lá em casa a gente estava lutando com um rato. Imagina pegar 300 raposas e amarrar elas, prender elas, tacar fogo no rabo delas e mandar para a plantação, para a seara dos filisteus. Pegou fogo em tudo. Os filisteus ficam malucos da vida. Como que um homem faz isso na nossa terra, dentro da nossa casa, e não acontece nada com ele? De novo, Sansão é pego, Sansão é amarrado, e o povo fica bravo, fica irritado com Sansão, e Sansão, um certo dia, ele está num monte, e vem um povo, o pessoal atrás dele para pegar ele. E a outra coisa maravilhosa que acontece na vida de Sansão, e Deus fala que o Espírito de Deus se apossou da vida de Sansão, ele pega uma queixada de bode, como se fosse o crânio do bode, e mata 1.000 homens. Olha só, um homem pega uma queixada de bode, como se fosse uma luva de um osso, feito de um osso bem forte, e sozinho mata 1.000 homens. Poder de Deus. Poder de Deus. Continuando a história, rapidão, para a gente dar um resumão. Sansão está dormindo, a Bíblia fala que ele está com umas prostitutas em Gate, na cidade de Gate. Gate, depois, Davi vai tomar a cidade de Gate, lá na frente. E os filisteus estão atrás dele, ele simplesmente acorda, estão cercando ele acorda, pega as 2 portas da cidade nas costas e leva para o monte. Pensem agora, porta de uma cidade gigantesca, provavelmente feito de ferro, maciço. Eles pegam as 2 no seu ombro e saem da cidade. Poder de Deus. Poder de Deus na vida de um homem. Aí começa a história de Dalila, bem conhecida, também deu na Record, quem acompanhou foi bem legal. Ele é amarrado, ele é preso,
e Dalila tenta tirar o seu segredo de qualquer jeito. Qual que é o segredo da sua força? Qual que é o segredo da sua força? E ele não contava de jeito nenhum, sacaneando. Me amarra com uma corda nova, bem forte, pega 7 vezes ela e amarra que minha força já era. E ele ia lá e arrebentava tudo e acabava com tudo. Não, pega uma corrente. Corrente não dá. Pega uma corrente, me amarra, dá 7 nó, 20 nó, que acabou minha força. E ele simplesmente acabava com tudo. Até então, que Dalila, uma noite que ele bebeu muito, consegue, se cortar meu cabelo, se você retirar meu cabelo, eu não vou ter mais força. E Sansão é preso, capturado, ele é feito como chacota no meio do povo filisteu. O povo filisteu fura seus 2 olhos e ele fica cego e fica capturado. Nós vamos voltar um pouquinho agora. Sansão, ele tinha o voto de nazireu. Ele não podia tocar em cadáver, não podia cortar o cabelo, não podia beber, se dar ao vinho e entre outras algumas coisas. Primeira coisa que ele faz, a atitude que ele toma, quando ele mata o leão, eu contei, quando ele volta para tomar a esposa, o corpo do leão está lá ainda, e aparece um enxame de abelha no meio do corpo, e ele vai lá e pega o mel dessa abelha tocando no cadáver. Primeiro erro, ele não podia tocar em cadáver nenhum, porque era a ordem do próprio Deus. Seguindo a história, Sansão era levado ao vinho, gostava de um bom vinho. E a história toda conta que ele bebia bastante. E ele não poderia beber porque era a ordem de Deus. E Deus, ele não interfere na história em nenhum momento. Sansão chega para Dalila e começa a tirar sarro, usando da sua força, e Dalila, de repente, consegue tirar a última coisa que faltava para Deus, para que o Espírito de Deus saísse da vida de Sansão. Que era a última coisa que ele não poderia fazer, que ele deixa de cumprir, que é o seu cabelo. Dalila consegue tirar a última coisa. Quando as pessoas falam que Sansão tinha força no cabelo, não é o cabelo de Sansão que dava força a ele, mas sim o voto que ele tinha com Deus. Esse voto foi totalmente quebrado, de forma completa, de forma íntegra, quando conseguem cortar o seu cabelo. O que nós conseguimos tirar dessa história? Um homem que desobedeceu a ordem de Deus do início ao fim, quase ao fim da sua vida. Um homem que deixou de lado, a Bíblia ainda conta que ele foi juiz em Israel por 20 anos, só fala isso, e volta a contar sobre os seus erros e sobre as suas falhas. Quando Deus ele coloca algo em nossas mãos, seja ele de forma de dom ou de forma de capacidade, não ouse, vamos colocar no plural, não ousemos deixar isso de lado. Quando Deus coloca pessoas, levanta pessoas para trabalharem, e são capacitadas por Deus para trabalharem dentro da igreja ou fora da igreja, quando Deus coloca esse compromisso na minha vida, não ouse nunca desistir da vontade de Deus. As consequências, elas vão vir te atropelando, nos atropelando. Sansão era um homem que foi dada a ordem do próprio Deus.
dentro do ventre da sua mãe. Deus chega, ó, esse homem, ele vai ser servo meu e ele vai ser levantado para tirar o povo desse sofrimento. E Sansão, ele simplesmente deixa tudo de lado. A maneira como eu enxergo toda essa história, tudo isso, é que Deus, ele se preocupa com nós. Ele quer o nosso melhor. Ele quer o melhor da sua igreja. Só que nós, em contrapartida, nós simplesmente temos que obedecê-lo. Cumprir com sua vontade, cumprir com o que ele quer para nossas vidas. É simples. Parece simples. Sansão tinha tudo em suas mãos. E eu digo, nós temos tudo em nossas mãos. Nós temos tudo em nossas mãos. Nós não podemos abrir mão de tudo que nós temos pelas nossas vontades carnais, pelas nossas vontades que não levam a nenhum lugar, para continuar firme na palavra de Deus. No final de sua vida, uma história bem curtinha, capítulo 16, versículo 23 em diante. Lembra tudo o que aconteceu com ele. Ele é preso, ele fica cego, porque eles furam o olho dele, ele é colocado em meio de praças, em meio de festas, para ser chacota do povo mesmo. O pessoal batia, cuspia nele, como se ele não fosse nada. Um homem de Deus. E no fim da sua vida, versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom. Eles estavam no templo Dagom. E era uma festa gigantesca para aquele povo. Então todo mundo estava reunido dentro daquele povo, dentro daquele templo. Versículo 24. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos dos nossos inimigos, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava nossos mortos. Ou seja, Sansão estava preso naquele lugar. Um homem que matava todos os filisteus, destruía tudo por onde passava, estava no meio daquele povo, daquela festa, para ser simplesmente chacota. Alegrando-se eles o coração, disseram, manda vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando os fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, deixe-me para que apalpe a coluna em que se sustém a casa, para que me encoste a ela. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só dessa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma coluna, e com a esquerda na outra, e disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte, dos que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Outra coisa que eu posso tirar da história de Sansão, e Sansão errou praticamente durante sua vida inteira, é que a misericórdia de Deus está sobre nossas vidas.
mesmo nós sendo falhos, mesmo nós errando, mesmo nós pecando, a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. Clame a Ele, busque a Ele, que Ele pode te dar força, como deu a Sansão, pelo menos uma vez. Olha, eu tenho que cumprir a minha missão. Deus, me dê força. Eu preciso de sua ajuda. Sem Deus, e eu garanto isso para vocês, sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Outra coisa que nós tiramos daqui é o que o Sansão, homem Sansão, ele não culpou a ninguém pelos seus atos, pelos seus erros. Ele simplesmente o reconheceu. Ele se humilhou. Ele já estava numa situação de humilhação. Ele simplesmente se humilha perante Deus, reconhecendo os seus erros. E assim ele morre, matando milhares de pessoas. A história de Sansão, de todas as histórias que a gente vai contar aqui, é a mais trágica. Porque tem um fim trágico. E na novela mostrou isso bem. É legal a gente ver a representação humana daquilo. Eles colocam aquele sofrimento, aquela angústia que ele estava, e nós podemos nos colocar no lugar de Sansão. Quantas vezes estamos numa situação deplorável, digamos assim, e nos falta força, nos falta fé, nos falta ânimo, mas lembrem-se, todos nós temos que lembrar, é Deus que nos sustém todos os dias. Nunca podemos nos afastar de Deus. Nunca podemos deixar de cumprir aquilo que Deus quer que nós cumpramos aqui na terra, aqui neste mundo, dentro da igreja, aonde você estiver. No seu trabalho, cumpra o que Deus quer na sua vida. Na sua casa, cumpra o que Deus quer na sua vida. Dentro da igreja, nos trabalhos a serem desenvolvidos, cumpramos o que Deus quer para nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe.